Ficar magra para o próximo verão? Ficar magra para uma festa de casamento ou de formatura? Ficar magra para o carnaval? Ou para o próximo feriado prolongado que você está planejando passar na praia? Você também é dessas pessoas que se preocupa com os quilos que quer perder só quando está se aproximando de algum evento ou viagem de férias? E se houvesse uma forma de estar magra não para um feriado, não para o projeto verão, mas para sempre, nas 4 estações? Uma forma de estar bem com o seu próprio corpo a ponto de não precisar se preocupar em ter que emagrecer às pressas para algum evento ou época do ano, mas sim estar feliz com o que você vê no espelho diariamente. Isso te parece muito difícil? Eu te garanto que é muito mais fácil do que ficar no eterno efeito sanfona. Se você já tentou emagrecer para algum evento, como um desses exemplos que eu citei aqui, usando algum método radical, aquelas dietas malucas, super restritivas, ou até mesmo medicamentos da moda, e depois de um tempo você ganhou todo o peso novamente e talvez até mais alguns quilos. Se você já fez isso, você já percebeu que esse método não vale a pena, né? É um esforço muito grande que você faz por uma recompensa que não dura nada, dura pouco tempo. Ficar no eterno efeito sanfona, engorda, emagrece, no fundo, não é o que você quer, concorda? Mas então, como conseguir, de uma vez por todas, emagrecer e permanecer na melhor forma da sua vida para sempre? Sobre essas e outras questões, nós vamos falar nesse episódio de hoje. Se você está chegando aqui pela primeira vez, eu sou a Carol, personal trainer, e o objetivo desse podcast é trazer reflexões sobre o hábito de se exercitar. E se você ainda enxerga esse estilo de vida saudável como algo muito difícil de pôr em prática, seja bem-vinda ao podcast Treinamente, onde vamos falar sobre vida ativa de um jeito diferente. E o nosso tema de hoje é: descubra qual é o preço de ser magra para sempre. E se você pensou em um preço monetário, em um preço em dinheiro, tipo o preço das canetinhas milagrosas, eu não estou falando disso. Além do dinheiro, o recurso mais importante que todo mundo tem, mais importante que o próprio dinheiro, é o tempo. O tempo é o único recurso que não podemos recuperar mesmo com todo o dinheiro do mundo. E quando falamos sobre um preço para se manter magra para sempre, estamos falando de um preço pago com esse recurso, o tempo. Como assim, Carol? O tempo é o que vai me fazer ser magra para sempre? Que conversa mais maluca é essa? Não o tempo por si só, mas como você usa o seu tempo para criar os hábitos que vão te levar ao emagrecimento de forma permanente. Vai seguindo a linha aí de raciocínio que nós vamos chegar lá. Antes de entrar no assunto propriamente dito, é muito importante pontuar aqui, assim como eu fiz lá no nosso episódio 1, que sim, existem fatores genéticos, existem doenças que propiciam o acúmulo de gordura. Sim, existem causas que fogem do nosso controle e que por vezes pode levar alguém a ganhar peso de forma descontrolada. Porém, também precisamos assumir que muitos casos não é esse tipo de situação que leva as pessoas ao sobrepeso, mas o estilo de vida, sim, é o grande responsável por boa parte dos casos de sobrepeso e obesidade que nós vemos no nosso dia a dia, e que talvez seja o seu caso. Se for, tente ouvir esse episódio livre de desculpas, não se julgue por nenhuma atitude negativa que eu citar aqui, que porventura você perceba que comete. Mas também não fique elaborando pensamentos como forma de justificar as suas atitudes negativas. Se você está aqui investindo o seu tempo ouvindo esse conteúdo, certamente não é para continuar na mesma realidade, na realidade que você se encontra hoje, mas sim porque você deseja uma mudança definitiva para melhor em todos os aspectos da sua saúde e, consequentemente, da sua estética também.
E sim, isso tudo começa pelo seu comportamento. Então, ouça esse episódio aberta a uma autoanálise. Absorva o que faz sentido para você e abstraia o que não fizer. Combinado? Dito isso, vamos começar com um rápido review do nosso episódio 1, onde falamos sobre 3 motivos clássicos que nos impedem muitas vezes de bater as nossas metas. Um desses motivos é não aceitar pagar o preço de construir um hábito. E esse conceito, ele serve para tudo. Imagine que você quer aprender a tocar um instrumento. Se você não aceitar pagar o preço de separar um tempo na sua semana para treinar com regularidade esse instrumento, se você não construir o hábito de pegar esse instrumento e fazer os exercícios propostos para que você aprenda, você não vai tocar. Parece meio óbvio, né? Mas é isso que muita gente faz quando fala, entre aspas, que tenta emagrecer, dizendo que se matriculou na academia e não funcionou. Se matricular na academia sem criar o hábito de frequentar realmente não é uma tentativa. Se você já fez isso, você não tentou, você desistiu antes mesmo de tentar. Para emagrecer e se manter magra, você deve criar e cultivar os hábitos de pessoas saudáveis. E relembrando o conceito de hábito, hábito não é aquilo que você faz de vez em quando. Hábito é um costume, é aquela ação que se repete de forma automática. É algo que faz parte da sua vida, da sua rotina, como levantar de manhã e escovar os dentes. Isso é um hábito. Vamos começar então analisando os hábitos de uma personagem fictícia em um dia comum. Enquanto você escuta o relato desse dia, tenta ir imaginando as cenas, ok? Em uma segunda-feira qualquer, a Mariana acordou com o despertador tocando às 7 horas da manhã. Se levantou e preparou o café da manhã. Ela fez 2 ovos mexidos, pegou na geladeira metade de um mamão, tirou as sementes e colocou o iogurte natural com aveia. Pegou uma xícara no armário e passou um café sem açúcar. Se sentou à mesa e fez a sua primeira refeição do dia em 20 minutos, tranquilamente, sem ligar a TV e sem pegar no celular. Depois, ela foi tomar um banho e se arrumar para o trabalho. Colocou dentro da bolsa maior uma bolsa térmica menor com 2 marmitas. Em uma delas tinha o almoço e na outra o lanche da tarde. Ela encheu uma garrafa térmica de 1,5 litro com água gelada, entrou no carro e dirigiu por 40 minutos até o escritório, onde ela entra às 9 horas da manhã. Chegando, ela se sentou na sua mesa, ligou o computador e colocou a garrafa com água ao lado do monitor, para não esquecer de beber a água no decorrer do dia. Durante as primeiras horas de expediente, até chegar a hora do almoço, meio-dia, ela já havia bebido metade da garrafa de água. E quando chegou a hora do almoço, ela foi até o refeitório, colocou no micro-ondas uma das marmitas, que era frango em tiras com purê de batata. E para beber, ela comprou lá na lanchonete do prédio mesmo um suco de laranja natural, sem açúcar. Depois do almoço, ela voltou para o trabalho. Encheu a garrafa térmica, que já estava pela metade, e continuou fazendo as suas tarefas. No meio da tarde, ela fez mais uma pausa para comer o que havia levado na segunda marmita, que era uma salada de frutas com uva, melão e morango. Novamente, na lanchonete do prédio, ela foi comprar um iogurte natural, misturou na salada de frutas e fez o seu lanche da tarde lá no refeitório. No decorrer do dia, ela bebeu mais metade da água que estava na garrafa entre uma reunião e outra, e por volta das 17 horas, 5 da tarde, ela finalizou o expediente no escritório e dirigiu de volta para casa. Ao chegar em casa, ela só guardou o carro na garagem e passou no banheiro para trocar de roupa. Tirou a roupa do escritório e colocou uma calça legging, camiseta e tênis. E foi caminhando por 10 minutos aproximadamente até a academia próxima da casa dela, onde ela treina toda segunda, quarta e sexta. Ela fez um treino de musculação de 40 minutos enquanto escutava no fone de ouvido um episódio de um podcast que ela gosta.
Depois voltou caminhando novamente para casa, onde chegou por volta de 19h15. Ela foi direto para a cozinha para preparar o jantar, que foi uma salada com folhas verdes e cenoura ralada que já estavam lavadas e cortadas em uma vasilha grande na geladeira. Cortou um tomate e colocou 2 filés de frango na frigideira com um pouquinho de água. Enquanto ela esperava o tempo de preparo dos filés, ela foi cortando as frutas, preparando a marmitinha do lanche da tarde do dia seguinte. Ela guardou na geladeira e tirou do congelador uma marmita com purê de batatas, que será o almoço do dia seguinte. Quando ficaram prontos os filés, ela cortou em tiras. Um deles colocou junto à salada para jantar e o outro colocou na marmita com o purê de batata para o almoço do dia seguinte. Depois de jantar calma e tranquilamente, mastigando devagar, sem televisão ligada e sem o celular, ela lavou as louças enquanto esquentava uma água para fazer um chá de camomila. Por volta das 21h, ela terminou todas as tarefas na cozinha, foi tomar um banho, vestiu o seu pijama, ligou um vaporizador com essência de lavanda no quarto, bebeu o seu chá, escovou os dentes e deitou para dormir por volta das 22h. E essa foi uma segunda-feira comum na vida da Mariana. Enquanto você ouvia o relato desse dia, como você imaginou a Mariana fisicamente? Ela é mais magra? Ela é mais gorda? Ela é mais forte? Ela estava com as unhas feitas? Ela estava com o cabelo limpo e bem arrumado? A casa dela estava organizada ou tinha vários objetos jogados pelo chão? O guarda-roupas dela era organizado com todas as peças dobradas, separadas por cor, ou quando abria a porta as roupas já caíam no chão de tanta bagunça? E o cesto de roupa suja dela estava transbordando? O carro dela estava arrumado ou tinha sapato, meia, roupas jogadas por todos os bancos? Veja, eu não dei nenhuma informação sobre a casa da Mariana e nem sobre a aparência dela. Mas eu posso apostar que com o relato dessa rotina, você imaginou uma pessoa que se cuida, que mantém a própria casa e a própria vida em ordem, bem apresentável e sem julgamentos. Pensa aí com você, de 0 a 10, quanto essa rotina se parece com a sua. Agora vamos montar uma rotina diferente para uma outra segunda-feira da Mariana. Imagine que o despertador dela tocou às 7h da manhã. Ela colocou no soneca 1 vez, 2 vezes, 3 vezes e acabou se levantando às 7h30. Para não se atrasar na entrada do trabalho às 9h, ela precisa sair de casa por volta das 8h. Então, ela levantou às 7h30, foi rápido para o banheiro se arrumar e depois desceu rápido também para a cozinha, colocou no micro-ondas 2 pedaços de pizza que tinham sobrado da noite anterior, comeu rápido como café da manhã, junto com um café bem doce. Depois ela pegou na despensa um pacote de bolacha recheada, jogou na bolsa e saiu de casa por volta de 8h10, preocupada em não se atrasar. No caminho, ela pegou um pouco de trânsito, ficou estressada com isso e acabou atrasando 5 minutinhos a entrada no trabalho. Chegando no trabalho, ela tomou mais um cafezinho com açúcar, sentou à mesa, ligou o computador e começou as tarefas do dia normalmente. Por volta de 11h, ela já estava se sentindo sem energia e contando os minutos para chegar a hora do almoço. E quando finalmente deu meio-dia, ela foi com uma colega até o McDonald's ao lado do seu trabalho para almoçarem, já que as duas não tinham levado marmita. Elas comeram um lanche com batatas e beberam um milkshake. E até então, nem um pingo de água o dia todo. Voltando ao trabalho, ela se sentia sonolenta, aquele pós-almoço, se segurando para não bocejar durante as reuniões. E no meio da tarde, ela tomou mais um cafezinho com açúcar e pegou na bolsa o pacote de bolachas que tinha levado. Saindo do trabalho, por volta das 17h, ela dirigiu até o mercado para fazer as compras da semana, que poderia sim ter feito no final de semana, mas ela preferiu ficar descansando. Tudo bem.
Então, na segunda-feira mesmo, depois do trabalho, ela passou lá no mercado e encheu o carrinho com itens básicos e alguns congelados que ela gosta de comer no jantar para ser mais prático. Chegando em casa, ela retirou as compras do carro e colocou uma das lasanhas congeladas no micro-ondas. Jantou sentada no sofá, assistindo a novela das 8. De sobremesa, ela abriu uma barra de chocolates que tinha acabado de comprar no mercado também e comeu a barra inteira sem nem perceber enquanto assistia a novela. Depois, ela tomou banho e foi para o quarto. No quarto, ela ligou a TV para assistir um episódio de uma série que ela gosta. Depois, passou um tempo rolando o feed do Instagram e foi dormir por volta de 00:40. E essa foi uma segunda-feira comum na vida da Mariana. E agora, enquanto você ouvia o relato desse dia, como você imaginou a Mariana fisicamente? Ela é mais magra? Ela é mais gorda? Ela é mais forte? Ela estava com as unhas feitas? Ela estava com o cabelo limpo e bem arrumado? A casa dela estava organizada ou tinha vários objetos espalhados pelo chão? O guarda-roupas e o cesto de roupa suja estavam transbordando? O carro dela estava arrumado ou tinha vários sapatos, meias e roupas jogadas pelos bancos? Ela guardou as compras do mercado de forma organizada ou só tirou do carro e colocou na geladeira e no armário de qualquer jeito? Ela lavou a louça ou deixou para o dia seguinte? Veja, eu novamente não dei nenhuma informação sobre a casa da Mariana e nem sobre a aparência física dela. Mas eu posso apostar que com o relato dessa rotina, você imaginou uma pessoa que não se cuida, que não mantém a própria casa e a própria vida em ordem, bem apresentáveis. Sim, nós estamos falando de estereótipos. Estamos falando de coisas que não necessariamente estão ligadas umas às outras, mas nós inconscientemente costumamos pressupor que elas estão interligadas. E por que isso? Porque normalmente uma pessoa que não se preocupa em controlar a própria rotina, em controlar aquilo que come, em controlar a hora que acorda e a hora que vai dormir, normalmente essa pessoa transmite esse descontrole, esse desleixo também na sua aparência e na aparência da sua casa. E novamente, sem julgamentos, pensa aí com você de 0 a 10 quanto essa rotina se parece com a sua. E veja bem, eu não estou dizendo que você não possa jamais fazer nenhuma dessas coisas que eu relatei no dia 2 da Mariana. Eu não estou dizendo que eu não faço nenhuma dessas coisas. Que não pode comer o pedaço de pizza do dia anterior no café da manhã, que não pode almoçar no McDonald's, que não pode usar o soneca do despertador, que não pode assistir uma série ou um filme até mais tarde. Todas essas atitudes, de forma isolada, em dias aleatórios, fazem parte da vida. Ninguém é um robô para ter tanta rigidez, tanto controle assim sobre todas as ações. Ou pelo menos não deveria ser. Mas nós estamos falando aqui de rotina, hábito. Ninguém está dizendo que você não pode fazer jamais nenhuma coisa dessas. Mas sim que essas coisas não devem fazer parte da sua rotina, que não devem ser um hábito. Não deve ser algo que se repete de forma quase automática dia após dia na sua vida. Isso se você quer ser uma pessoa que tem uma aparência saudável. Entende? E o grande problema está aí, em confundir o que são exceções do que são os hábitos. E fazer essa confusão é muito mais comum do que você pensa. Você acha que só bebe refrigerante de vez em quando. Mas se você faz isso absolutamente todo final de semana, em todas as refeições, isso é um hábito. Não é uma exceção. Não é de vez em quando. Imagine que a Mariana faz questão de todo o almoço de domingo beber Coca-Cola. Se ela comprar uma garrafa de 2 litros, essa garrafa não vai acabar no almoço de domingo. Ela vai sobrar para o jantar de domingo, para o café da manhã da segunda. Então, se a intenção é se permitir beber uma Coca-Cola no almoço de domingo, por que não comprar uma lata em vez de uma garrafa? Entende?
Não se trata de não fazer nunca absolutamente nada que esteja fora dos bons costumes, mas sim colocar essas exceções no lugar de exceção. Porque nós temos a mania de minimizar os maus hábitos e superestimar os bons. Ao mesmo tempo que você acha que é pouco beber um refrigerante todo final de semana, acha que não tem nada de mais nisso. Você acha que está fazendo muito em ter frequentado a academia por uma semana inteira. Se sente impaciente por ainda não estar aparecendo os resultados. Nossa, mas eu fui à academia o mês de janeiro todo e ainda não vi diferença nenhuma. Você se esquece dos anos que passou sendo sedentário, cultivando hábitos ruins e acha que fez muito por ter treinado um mês inteiro. Você percebe a incoerência aí? Então, o primeiro passo para você ter clareza e poder fazer uma análise honesta do que está sendo um bom hábito e o que está sendo um hábito ruim na sua vida e avaliar se os maus hábitos somados não estão presentes em excesso na sua rotina, é anotar tudo o que você faz durante o seu dia. Eu sempre dou essa dica. Como nós fizemos lá no dia da Mariana, na rotina da Mariana em uma segunda-feira comum. Como é uma segunda-feira comum na sua vida? Como é um final de semana comum na sua vida? A partir disso, você vai poder entender qual é o seu ponto de partida e entender por onde você pode começar a pagar o preço de construir novos hábitos, hábitos melhores, hábitos mais saudáveis. E quando nós falamos de hábitos que te levam ao emagrecimento, nós temos 3 pilares básicos, que são eles: exercício, alimentação e sono. Dar atenção a esses 3 pilares é importante não só para quem quer emagrecer e se manter magra, mas para quem quer ter qualidade de vida em todos os aspectos. Sabe aquele cansaço que você acha que é normal no final da semana? Aquela sensação que você sente no domingo que não teve tempo suficiente para descansar? Sabe aquele estresse exagerado que você sente em situações às vezes bobas no seu dia a dia? Muitos desses problemas se resolvem quando você realmente leva como prioridade cuidar da sua atividade física, da sua alimentação e do seu sono, de forma regular e consistente. E cuidar desses 3 pilares exige sim um esforço. Tem um preço e você precisa aceitar pagar esse preço. E uma grande verdade sobre isso é que nós só aceitamos pagar o preço de alguma coisa quando nós desejamos mais aquela coisa do que desejamos economizar aquele valor. Por exemplo, uma amiga te chama para passar um feriado prolongado em um resort em alguma praia do Nordeste. Só que você não gosta de calor, você não gosta de praia, você tem medo de andar de avião, então você logo diz para sua amiga que a passagem está muito cara, a hospedagem também, e você decidiu não aceitar o convite. Mas se você fosse uma pessoa que ama calor, que ama tomar sol na praia, deitar na areia, entrar no mar, você poderia até ter medo de viajar de avião. Poderia até estar realmente com as contas apertadas para comprar a passagem e pagar pela hospedagem. Mas como você gosta muito de praia, gosta de calor e quer muito aproveitar esse feriado prolongado, você dá um jeitinho de ir e aceita pagar o preço. E você decidiu pagar esse preço por quê? Porque você via valor nessa experiência, essa experiência que você desejava ter. Você não se importou com os problemas que envolviam realizar esse desejo. Você se preocupou em resolvê-los. Talvez você teve até que arranjar um dia a mais de folga no trabalho e você não se importou em ter que organizar toda essa logística e talvez até pagar alguém para trabalhar no seu lugar enquanto você estava lá, porque você estava valorizando mais o benefício, que era estar na praia naquele feriado, do que o custo. Você aceita pagar um preço quando você valoriza mais o seu desejo do que o seu esforço, do que o esforço que você precisa empregar para realizar aquele desejo. Entende? É isso o que você faz quando tenta emagrecer às pressas para algum evento, como nós utilizamos os exemplos lá no início do episódio.
Então, se você tem uma formatura ou se você vai ser madrinha em um casamento, vale a pena comer menos no mês anterior, abrir mão dos doces, dos refrigerantes, das frituras. No seu cálculo mental, você julga que vale a pena fazer esse sacrifício por um mês para sair bem naquela foto e estar bem naquele vestido naquele dia que é especial. Mas você não julga que vale a pena adotar isso como seu estilo de vida para sempre. Nesse caso, você acha que é custoso demais, que o custo é alto demais. Você não acha que vale a pena o esforço de manter esses hábitos o ano inteiro. Você não está disposta a pagar esse preço. Uma outra verdade também é que nós só podemos pagar um preço que esteja de acordo com as nossas condições. E o que isso significa? Imagine que você leva 2 horas de transporte público até o seu trabalho e você deseja comprar um carro para ter mais conforto. E você começa então a pesquisar alguns modelos novos, 0 quilômetros, alguns modelos usados, e você encontrou um carro novo que custava X, 0 quilômetro, com todos os acessórios, etc. E você encontrou um outro carro do mesmo modelo, mas usado, que só tinha o ar-condicionado de acessório e tinha alguns quilômetros rodados. Você pode pensar que vale a pena pagar o dobro do valor no carro novo, porque ele está completo e novo. Então, você não vai ter problemas mecânicos tão cedo e você vê valor nisso. Então, você aceita pagar o dobro do preço porque você vê valor em ser o primeiro dono daquele carro. Ou você pode pensar que o carro usado vai ter a mesma utilidade, afinal, o seu objetivo é só parar de usar o transporte público, não é? E se o carro usado também tem o ar-condicionado, que para você é o principal acessório, e ele está pela metade do preço, você já está satisfeita com ele. Ele já vai te dar o conforto que você quer, comparado com o transporte público. Ou também, você pode pensar que os dois estão muito caros, estão acima do que você gostaria de pagar em um carro, portanto, você decide que vai continuar usando o transporte público mesmo, afinal, você não tem custo nenhum, é a empresa que paga a sua passagem, então é melhor economizar esse dinheiro e gastar com outra coisa em vez de comprar um carro. E aceita, então, que vai continuar naquelas 2 horas de viagem num ônibus lotado. E Carol, o que tudo isso tem a ver com o meu processo de emagrecimento? Tem a ver que sempre cabe a você escolher o quanto está disposta a pagar por aquilo que você deseja receber. Eu vou te explicar a correlação. A pessoa que pensa que vale mais a pena comprar o carro novo e decide que vai pagar por ele, mesmo custando o dobro, é semelhante àquela pessoa que prioriza totalmente o treino todos os dias, que tem personal, que quer estar na sua melhor versão, custe o que custar. E ela está disposta a investir nisso, a pagar isso, com dinheiro sim, mas principalmente com o seu tempo. É a pessoa que não negocia a disciplina com a sua rotina de exercícios e boa alimentação. É a pessoa que tem as 8 horas de sono como algo sagrado, que tem como prioridade na vida aqueles 3 pilares que nós falamos agora há pouco: exercício, dieta e sono. E sim, ela está disposta a recusar os docinhos, as frituras, ela está disposta a recusar comprometer a noite de sono dela em festas, está disposta a ir à academia todo santo dia, faça chuva ou faça sol, com vontade ou sem vontade. Ela está disposta a pagar o preço mais alto para ter o melhor resultado. A pessoa que pensa que vale mais a pena comprar o carro usado, afinal, ele já cumpre a função, que é te transportar de casa até o trabalho e já te livra do transporte público, é semelhante àquela pessoa que decide ter uma vida equilibrada, prezando sim pelos 3 pilares, mas também se permitindo sair da linha de vez em quando. É aquela pessoa que na maioria dos dias vai à academia, mas 1 ou 2 vezes por semana ela opta por ficar em casa e assistir uma série ou simplesmente descansar. É aquela pessoa que cuida bem da alimentação, mas não recusa um docinho em uma festa de criança, por exemplo. E às vezes
também vai a um rodízio de pizza com os amigos. É aquela pessoa que tenta sempre dormir no mesmo horário para ter as 8 horas de sono que ela sabe que são necessárias, mas às vezes ela passa alguma noite em uma festa comemorando o aniversário de alguém. É a pessoa que procura fazer sempre boas escolhas, mas não tem como a prioridade absoluta ter aquela disciplina como se fosse um atleta. Logo, ela também entende que não vai ter o abdômen trincado das influencers do Instagram. Mas para ela, o que importa é estar saudável e caber bem nas suas próprias roupas. E a pessoa que pensa que é melhor permanecer no transporte público porque não quer pagar nem pelo carro usado, muito menos pelo carro zero, é semelhante à pessoa que prefere continuar como sedentária. Ela não está disposta a melhorar a sua alimentação e muito menos se matricular em uma academia. Para ela, é melhor continuar no sofá mesmo, do jeito que está, mesmo que isso signifique engordar mais a cada ano que passa e, pior do que isso, correr todos os riscos de desenvolver doenças provenientes do sedentarismo. E quem está certo ou errado? Não é uma questão de estar certo ou errado, é uma questão de escolhas. Basta aceitar que o que você deseja obter tem um preço e cabe a você escolher o que você deseja obter. Inclusive, você pode escolher não obter nada. Mas é necessário entender que tudo tem um preço. Quem não entende isso são as crianças. Quando você diz, por exemplo, para uma criança que vai levá-la ao zoológico, ela só vai pensar em ver os bichos, em ver o leão, o jacaré, as cobras. Ela só entende a diversão, o prazer de estar lá. Mas o adulto também vai precisar pensar nos ingressos, vai precisar pagar por eles, vai programar o dia de folga no trabalho, vai verificar na previsão do tempo se não vai chover esse dia, vai decidir se vão de carro, onde vão estacionar ou se vão de Uber, se precisa levar lanche ou se lá dentro tem um restaurante. O adulto não pode ficar pensando só em ver os bichos. Ele precisa pensar antes na logística, em como vai chegar até lá e aí sim, depois de toda a burocracia, ver os animais. Porque tudo tem um preço. E colocar desculpas para dizer que não consegue fazer alguma coisa é se comportar como criança. A criança chora pelos problemas. O adulto encontra soluções para os problemas. E sobre a nossa analogia com a compra do carro, você pode estar aí pensando: ah, Carol, mas eu sou a pessoa que gostaria de comprar o carro zero. Eu gostaria de ir à academia todo santo dia, de ter um personal, de fazer dieta com um nutricionista, mas as minhas condições não me permitem comprar nem o carro usado. Eu não tenho nem dinheiro para pagar uma academia barata e nem tenho tempo para frequentar. Eu trabalho o dia inteiro, eu tenho filho para cuidar sozinha, então o que me resta é o transporte público. Então o que me resta é continuar sedentária. E isso também é uma forma de dar desculpas para si mesma. Eu iniciei essa analogia da compra do carro dizendo que é uma verdade que nós só podemos pagar um preço que esteja de acordo com as nossas condições. Lembra? E se você hoje está na pior condição, realmente não tem dinheiro nem para comprar um carro usado, entre aspas, muito menos um carro novo, então você precisa realmente andar no ônibus lotado, certo? Certo. Mas ainda assim, você tem a possibilidade de procurar um emprego mais próximo da sua casa, onde você não gaste 2 horas dentro do ônibus. Se você conseguir um emprego onde você gaste 1 hora dentro do ônibus, a sua realidade já melhorou e muito, concorda? E o que isso significa no seu processo de emagrecimento? Que se você realmente está na pior condição, não tem dinheiro para pagar nenhuma academia por mais barata que ela seja, você ainda assim pode sair para caminhar na rua por 30 minutos, 3 vezes ou 4 vezes por semana, já que é muito melhor do que ficar no sofá todos os dias, não é?
Ou se você não tem tempo, precisa estar em casa quando você chega do trabalho, já tem o filho para cuidar, ainda assim, você pode fazer exercícios em casa. Tá cheio de aulas de 15, 20 minutos na internet. E isso já seria excelente, inclusive, para dar um bom exemplo para o seu filho. Entende? É um erro comparar a sua vida e as suas condições com a vida e as condições de outras pessoas, principalmente com as pessoas que você só conhece da internet. A vida do Instagram, ela sempre parece uma vida perfeita. E é injusto com você mesma comparar a sua realidade com a realidade de quem trabalha de casa ou nem trabalha, tem filhos, mas tem babás para ajudar a cuidar, ajudar nas tarefas do dia a dia, que tem uma pessoa para limpar a casa, outra para fazer comida. É injusto com você mesma comparar a sua realidade com a realidade de outras pessoas. Mas isso também não deve ser uma muleta para você se apoiar no coitadismo, dizendo para si mesma que não tem condições de mudar a sua própria realidade, de melhorar a sua própria realidade. Todo mundo tem possibilidade de melhorar as suas condições. Só que para isso, você precisa sim pagar um preço. A pessoa que não tem condições de comprar nenhum dos carros, mas ela quer ter mais conforto na ida e na volta para o trabalho. Ela não quer continuar passando 2 horas em cada viagem de ônibus. 2 para ir, 2 para voltar. Então ela vai ter que pagar o preço de procurar um emprego mais perto de casa. Ela vai ter que pagar o preço de enviar currículos, de fazer entrevistas, até conseguir um emprego mais próximo e, consequentemente, mesmo não tendo um carro, ter mais conforto economizando 2 horas de viagem por dia dentro de um ônibus. Então, o que eu quero dizer é que, independente do seu ponto de partida, se você tem ou não uma rede de apoio, se você tem condições de investir em dinheiro, em academia, em personal, em nutricionista, ou se você vai precisar se orientar com dicas gratuitas que você tem acesso pela internet, independente da sua realidade, você pode, se quiser, se aceitar pagar o preço, melhorar a sua saúde, a sua estética, por meio da mudança de hábitos. Se apoiar nas desculpas para dizer que não consegue fazer as coisas é se comportar como criança. Então, para você que entendeu de uma vez por todas que o preço do emagrecimento definitivo é a construção de uma vida com hábitos saudáveis e está disposta a pagar esse preço, a sua primeira tarefa, para resumir, é analisar a sua semana e detectar quais são os seus hábitos que te levam para o objetivo do emagrecimento e quais são os hábitos que te distanciam desse objetivo. Lembrando dos 3 pilares fundamentais: exercício, alimentação e sono. E a sua segunda tarefa é quebrar as suas próprias objeções. Não tenho tempo, não tenho dinheiro, são desculpas infantis. Se você não tem tempo nem dinheiro para ir à academia todos os dias, mas você tem uma escada na sua casa, suba e desça essa escada por 5 minutos consecutivos todos os dias. Ou se comprometa em fazer uma atividade que envolva algum esforço físico ao ar livre, por exemplo, em um parque, nos finais de semana, que seja. Já é melhor do que não fazer nada. Mas coloque na sua rotina tarefas que vão melhorar cada um dos 3 pilares fundamentais para o emagrecimento. Não consegue passar na nutricionista ainda para fazer uma dieta específica para você? Comece usando o conhecimento comum que absolutamente todo mundo tem, porque você sabe que é mais saudável comer um grelhado do que uma fritura. Você sabe que é mais saudável comer uma fruta do que um doce industrializado cheio de açúcar. Então comece se comprometendo a mudar uma refeição do seu dia, até que essa atitude se torne um hábito para você. Aos poucos, você vai adicionando mais uma refeição saudável no seu dia e aos poucos você vai adicionando mais hábitos saudáveis. Não consegue dormir antes da meia-noite? Se comprometa a não usar o celular e não assistir a televisão depois das 11 da noite. Troque esse costume por um livro de algum assunto que te interessa. Aos poucos você vai perceber o sono chegando mais cedo,
E com a repetição dessa atitude, por mais difícil que seja no começo, você vai conseguir com o tempo dormir mais cedo de forma automática e, consequentemente, ter uma noite de sono de mais qualidade, o que, consequentemente, vai te fazer levantar no dia seguinte com mais energia. Resumindo, analise a sua realidade e as suas condições e decida quanto você está disposta a pagar para começar a obter os benefícios de ser uma pessoa saudável de forma visível e permanente. Quanto mais você realmente deseja alguma coisa, mais você vai se esforçar para criar meios de obter essa coisa. E está tudo bem se você decidir que não quer estar bem com o seu corpo todo o tempo, o ano inteiro. Tá tudo bem se você quiser continuar emagrecendo só para os eventos e depois voltar para sua vida normal, aquele efeito sanfona, mas não dê desculpas dizendo que é por falta de tempo ou por falta de dinheiro. Só aceite que você não valoriza tanto assim cuidar da sua saúde. Ou aceite pagar o preço de criar novos hábitos. Eu espero que esse episódio tenha te ajudado a construir uma nova perspectiva sobre os seus objetivos, sobre as suas metas, e que você tenha conseguido, por meio desse nosso bate-papo, ampliar e aprofundar a sua visão sobre saúde, autoestima e qualidade de vida. Se você chegou hoje por aqui, já faz a sua inscrição, que todo dia 1º do mês vai sair um episódio novo, sempre trazendo temas que vão te ajudar a construir uma vida saudavelmente maravilhosa para ser vivida. Se esse conteúdo foi útil para você, compartilha com alguém que você também acha que deveria escutar. E para você que tem interesse em começar a fazer exercícios em casa de forma orientada, aqui na descrição do vídeo eu vou deixar o link da minha plataforma Calendária. É um programa de treinos em casa e lá você terá aulas altamente didáticas para começar a dar os seus primeiros passos nessa vida mais ativa, com um método exclusivo onde eu te ensino como organizar o seu calendário para conseguir, de uma vez por todas, inserir os exercícios na sua vida para sempre. Um beijo e até o próximo episódio.